Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como é que estás, Hugo? Está tudo bem neste dia tão caloroso e tão convidativo à vida? Sabes que eu já estou de pantufas. Fiz a transição, não é, que se dá em algum momento, da Havaiana para a pantufa. Okay. Não sei se já aconteceu contigo também. Por acaso também já aconteceu comigo. Mas eu não sou muito de andar de Havaiana em casa. Ou seja, ou ando descalço, no verão, se calhar, e depois passo diretamente para a pantufa. Não passo muito pela fase da Havaiana em casa. Eu já durante muito tempo fui pé descalço, adorava pé descalço, ser pé descalço. Não sei se há alguma influência do Tom Sawyer, dos desenhos animados, lembras-te? Não é? Que aliás até tinha uma estrofe na música que é andas sempre de pé descalço, ou assim, uma coisa do género. Portanto, aquela ideia do menino selvagem, mesmo quando vou de férias, estou numa casa, imagina, perto da praia, às vezes vou sem chinelos para a praia. No entanto, em casa, por causa também da cadela e dos pelos, e depois um gajo vai para a cama e leva pelos debaixo dos pés e não sei o quê, comecei a usar chinelos. Talvez a influência da minha namorada, que é uma pessoa um bocadinho mais limpinha do que eu, se calhar é isso. É sempre as mulheres de uma forma que cortam... sempre muito inteligente. Em vez de dizer, faz isto ou faz aquilo, dá-me coisas tipo, olha, toma umas havaianas para usares em casa. Olha, toma... As mulheres sempre a tentarem domar os homens e a domesticá-los, não é? Até nessas pequenas coisas. Mas, tenho que lhe tirar o chapéu, ela fala de uma forma inteligente, que é, não diz faz isto ou faz aquilo. Tipo, oferece-me coisas, ou seja, é o chamado mind games, não é? Sim. Que tu às vezes não percebes logo, se as mulheres são inteligentes, e depois quando dás por isso, já estás a andar de havaianas em casa, não é? É isso. Olha, é assim. Foi a sorte dela, então, de conseguir domar a fera. Domar este pé descalço. O pé descalço do Estoril, o Tom Sawyer do Estoril. Olha, mas já que estamos a falar de questões estéticas, não é? Não sei se são estéticas, o pé descalço, mas pronto. Eu queria-te perguntar, as pessoas não nos estão a ver, mas eu quando me deparei com a tua frondosa cabeleira, fiquei confuso se estava a falar com o Guilherme Duarte ou com uma senhora que trabalha num stand de nails. Sim. E que não teve tempo para ir pintar o cabelo nas últimas 2 semanas. Sim. Isto porquê? Porque estás com raízes pretas e cabelo loiro, certo? É, sim, é. E então de lado, onde estava... mas está cool! De lado já está cool, preto. Tiraste, okay. Não sei se está cool. Fica mais bimbo assim do que todo loiro. Sim, fica mais bimbo, Fica mais bimbalhão assim. Portanto, não sei, ainda estou aqui a ponderar se eu vou descolorar outra vez para gravar os próximos vídeos ou se vou assumir que é assim, porque é para não me estragar. Até porque eu depois tenho gravado Dr. G. E Dr. G não pode ser loiro, não é? Como é óbvio. E também convém não ser cabeça rapada, Dr. G, se não parece aquele ato porno. Aquele que está sempre vestido de médico. Nos memes. E então não sei se vai dar tempo para crescer, se vou ter que pintar de castanho. É isso que eu te ia perguntar, porque estou aqui com uma enorme dúvida. Que a parte de pintar o cabelo, eu consigo entender, não é? Compras uma cena, metes no cabelo, tu aliás já explicaste isso nas redes sociais. Agora, para recuperar a tua cor, o que é que tu fazes? Deixas o cabelo crescer normalmente e passas por esta fase que não é carne nem é peixe? Ou pintas o cabelo? Tens essas duas hipóteses. E tu já ponderaste longamente sobre isso? A minha ideia era rapar. Percebes? Era rapar e depois pronto, que já cresce normal. Só que lá está, como tenho que fazer a cena do Dr. G, vai ficar cabeça rapada, fica um bocado estranho, acho eu. Então não sei. Também é estranho pintares da tua cor. Não é? Porque primeiro tens que ir
vais ter que me dizer como é que se chama a tua cor, porque as cores têm Pois, sempre um não nome sei, qualquer, não não sei. é? Tenho medo de ficar tipo, imagina, meio António castanho. Calvário, estás a ver? António Aquela cor Calvário, meio sim. António Calvário. É isso, eu acho que vai ficar, não é? Depois não Se calhar pega. a mesma cor que é o castanho António Calvário. Sim. Chama-se assim, compras, não é? Ou posso arriscar. Posso pintar de azul, percebes? E agora de repente o Dr. G tem cabelo azul, que é para fazer Também pandan com a marca, com a Control. E depois fazes roleplay de jogos de computador, Por exemplo. não é? Vais para aquelas batalhas ensaiadas na vida real dos nerds que se encontram. Mando a minha namorada à piscina e digo: olha, a trollagem, o que aconteceu? Sendo que vou ter que alugar um sítio com piscina para fazer isso, né? Porque não posso fazer em casa. É todo mundo de possibilidades que se abre. Não é? Olha, queria-te dizer que depois de, à vontade, mais de 6 meses sem ir ao cinema, também por causa do puto que nasceu e torna mais difícil uma ida ao cinema, fui 2 vezes de seguida, graças à minha sogra. Tenho que fazer aqui um agradecimento público, que é uma avó muito fixe e que ficou com o puto para nós irmos ao cinema, não um dia, mas 2 dias seguidos. Pau. E fui sábado e domingo fui ao cinema, sessões cedo, para também não apanhar com o maralhal, não é? E fui ver o novo filme de Ridley Scott, O Último Duelo, Last Duel, em English Last Duels, e o novo filme do Villeneuve, o The Dune, não é? A nova versão do The Dune. E já foste ao cinema ultimamente ou não? Não. Ainda não voltei a ir. Desde há Não tens saudades de ir ao 2 anos e tal. Tenho que retomar a minha... Se bem que eu não... As plataformas de streaming deram cabo da minha parte de ir ao cinema. Porque eu ia muito ao cinema, não só as plataformas de streaming. Mas isso era quando eras puto para sacar gajas, não é? Para tentar estar ali nos melos, não viste filme nenhum. Não, que eu para ir ver filme é para ir ver filme. Paguei dinheiro para ir ver filme. Que se é para estar melos, vamos para o carro e não se paga nada. Mas ia muito ao cinema, mas depois deixei de ir. Mas tenho saudades de ir, tenho que voltar a ir. Já nem me lembro qual foi o último filme que fui ver. Isso que estás a dizer, eu acho que é um bocado como uma adaptação. É verdade que o streaming veio... O streaming os filmes estarem na internet, no geral, né? Até foi antes até do streaming. Mas, agora que tive este tempo de ir ao cinema, estava cheio de saudades de ir ao cinema e entendi realmente, não era que não soubesse, mas esta privação fez-me perceber que é de facto uma experiência totalmente diferente. Não apenas pelo clássico, não é cara maior, obviamente que sim, não é? E essa experiência a experiência é muito mais imersiva, porque estás numa sala, nós já até falámos disso aqui, se for um filme de terror ou se é um filme de comédia, o facto de estás numa sala com mais pessoas influencia o teu comportamento, a experiência de ser um espetáculo coletivo. No caso do Dune, no outro filme também, mas que tem uma sonoplastia inacreditável, tu veres este filme, ou seja, já não estou a falar do aspecto da imagem, não é? De veres aquilo num ecrã gigante, mas o som numa sala com Dolby Surround não tem nada a ver do que vês na tua televisão, obviamente, e num filme destes faz a diferença, mas também tem a ver com a tua atenção e a tua disposição. Dou-te um exemplo. No primeiro filme, no Last Duel, a primeira meia hora estava-me a ficar um bocado aborrecido. Tipo, estava a dizer, este filme, não sei, estava com alguma ambivalência em relação ao filme. E se estivesse em casa, tinha olhado 30 vezes para o telemóvel, tinha ido fazer uma sandes, tinha se calhar ido a uma rede social, e estando no cinema, ou estando obrigado, entre aspas, a estar lá, fez-me não largar o filme, não interrompê-lo, e no final, essa experiência foi compensada, porque no final do filme superei esse aparente tédio inicial, porque o filme é construído desta maneira, ou seja, é construído para... Mas gostaste do filme no fim? Gostei. Não é um filme que me encheu as medidas, mas foi uma experiência positiva. Acho que o filme tem coisas fixes, não vou agora aqui spoiler, mas tem coisas fixes, é uma estrutura engraçada, interessante, não é completamente nova, mas é interessante. É um Ridley Scott, portanto, já vi filmes do Ridley Scott que não são muito bons, não é? Há um que é passado, que é sobre as cruzadas, que até tem um argumento que é quase risível. Mas é um Ridley Scott, tem sempre coisas que vale a pena ver, não é? É o homem que fez o Blade Runner e o Alien. Mas essa ideia de tu ires a um sítio, estares lá, na escuridão, esteres obrigado a estar ali, e se não fores um daqueles gajos que durante o filme está sempre a falar, ou olhar para o telemóvel, a experiência de ver um filme em que a tua atenção não está a ser captada por outros focos, como sejam
ires à cozinha ou fazer uma sandocha ou olhar para uma rede social, de facto muda-te essa experiência. E essa foi o meu insight depois de ir ao cinema 2 vezes seguidas. Sim, eu acho que tem essa. Ou seja, já, mesmo até de desistires do filme, que às vezes não é mau. Já, às vezes um gajo sai do cinema e pensa, para que é que eu gastei dinheiro nisto? Claro. Apesar de, quando vais ver um filme ao cinema, passa por não é um critério maior, uma exigência maior. Tu claro. Em casa és capaz de começar a ver uma coisa sem investigar bem. Quando vais ao cinema à partida, ou vais recomendado, ou tem boa pontuação, ou tem muitos espectadores e acabas por ir por isso. Então é mais difícil, acho que, ficares desiludido com um filme que vais ver ao cinema do que um filme que começaste a ver na Netflix por acaso, né? Mas sim, eu tenho saudades disso. Mas eu não sei se não está condenado, percebes? O cinema. Principalmente quando toda a gente tiver em casa um capacetezinho de realidade virtual. Porque aí o som e a imagem não se vai sequer... Vai ser mais imersivo veres em casa do que no cinema. Tem essa vantagem, esse ponto de ouvires risos, se for uma comédia, ou ouvires pessoas encolherem-se na cadeira se for uma cena de terror. Mas também podes ter isso com a realidade virtual, na verdade. Metes o capacete e... Então se ouvires sons sensuais, se for num filme porno, não é? Sim, aqueles cinemas porno e... Sim. E o capacete ter tipo uma cena mas também só para ar e só para estar na nuca, não é? Uma das coisas, aliás, que vamos falar depois no especial de patronos, vamos falar um bocadinho sobre as últimas revelações sobre o Facebook e esta mudança do metaverse, não é? Daquilo que o Zuckerberg imagina para o futuro. E tive a ouvir alguns especialistas e um dos problemas ainda é que a realidade virtual ainda está um bocadinho aquém daquilo que se espera, não é? As pessoas ficam enjoadas, os equipamentos ainda não são aquilo que nós vemos em filme. Portanto, até lá, eu acho que é um bocado como a música e como os livros. Tu tens vários suportes. Podes ouvir um bom vinil, num grande aparelho de som, ou podes ouvir nos teus headphones de merda, no Spotify, enquanto estás no autocarro, não é? Os livros, podes ler um livro num e-reader, ou podes ter alguns livros em papel. E eu acho que o cinema é isso, acho que... Sim, eu acho que vai sempre existir, vai ser uma experiência mais gourmet, e mais... Mas, por exemplo, o Dune é claramente um filme que eu quero ver no cinema. E queria chegar também aí que outra coisa... Se tivesse um capacetezão de realidade virtual. Mas não existe ainda, Guilherme. Mas é o que eu estou a dizer quando existir. Por isso é que eu estou a dizer que no futuro vai morrer. Quando existir, não sei se não vais abdicar do cinema. O ecrã do cinema vai-te parecer um bocado... agora ecrãs assim. Não, isto é fixe, é teres uma cena de 360 que estás tipo dentro do filme. Os filmes vão começar a ser filmados provavelmente também de outra forma, a pensar que o espectador está no meio deles e não a ver. Mas também é outra coisa que também já falámos aqui, porque nós aqui já falámos tudo, obviamente. Nós somos ainda mais completos do que a Bíblia. Se a Bíblia é a história de toda a humanidade, do futuro, a Bíblia nunca falou de realidade virtual. Exatamente. É só o que eu tenho a dizer. Portanto, não falou, então quando os gajos têm visões, quando o Moisés vê o arbusto a arder, acho que isso é droga. Isso é droga, isso é cogumelos. Que a experiência de ficção tem muito a ver com o facto de seres uma testemunha da ficção e não alguém participativo. Ou seja, eu percebo, por exemplo, o fascínio dos jogos, mas há coisas nas quais eu não quero participar, eu quero apenas ver. Porque a ideia de tu participares é já outra experiência. Sim, mas eu quando estou a dizer, não estou a dizer participares no filme, também haverá isso. Eu acho que cada vez mais haverá. Estou a dizer, é tu estares num ponto de vista de... ou seja, imagina, podes olhar ao redor 360 e estás a ver o filme. Percebes? Tens que estar atento ali a ver o que é que está a acontecer. Sim, mas aí... E não seres uma personagem. Mas repara, quando um realizador escolhe uma lente, escolhe um ângulo, escolhe o bloco, que é a posição das personagens e como elas se movimentam ao longo de uma cena, ele está-te a mostrar, sem que tu dês conta, aquilo que tu tens que ver. Se tu podes estar a olhar para o lado, não é? Já podes estar a olhar para o telemóvel e falhar por uma cena. Estás a ver? É verdade. Mas voltando, acho que é um paradigma que vai provavelmente mudar. Não quer dizer que não haja as duas coisas. Acho que vai continuar a haver as duas coisas. Mas acho que vai haver muitos filmes em que, principalmente filmes de terror ou de mistério, em que tu quase tens de estar, como lá está, como num jogo, claro, a ver as coisas, as pistas. Estás a ver? Sim, pode ser interessante. E os detalhes. Assim. Mas, já deve haver até algumas Em experiências relação ao dessas. Dune... Está toda a gente a dizer maravilhas daquilo. Deixa-me lá só ver aqui, o meu microfone está aqui a bombar. Em relação ao Dune... Gostaste? Está toda a gente a dizer maravilhas. Eu lembro-me pouco de ter visto o original.
Lembro dos olhos azuis e não sei o quê, mas lembro um pouco do filme. Dizem que uma das coisas difíceis é adaptar os livros, que acho que nunca li, mas acho que são bastante interessantes, e aquele universo peculiar dos livros. Eu gosto imenso do Villeneuve. Outras coisas que ele fez, o novo Blade Runner, como é que se chama aquele filme com a Amy Adams, que é também dos extraterrestres? Signals, não é? Signals? Não, esse é o do Shyamalan. Não, esse é Signs. É o Signs. Não, mas este é o The Arrival. Sinais em português, Signals. Estou todo mamado desta cabeça. The Arrival. Eu gosto dele. Esse é muito bom, esse filme. E uma das coisas que este filme fez, além do apuro estético que o gajo tem e de como o gajo filma, remeteu-me para algo que o cinema traz, que às vezes um gajo esquece, mas que está muito ligado também à infância, que é a capacidade de construção de mundos alternativos que tu não conheces, ou seja, de levar-te para um mundo completamente novo, com referências novas, visuais, culturais, não é? E foi isso que aconteceu durante 2 horas e meia. Eu gosto muito de filmes muito realistas, não é? Porque gosto de personagens com densidade psicológica, de conflitos dramáticos. Portanto, gosto imenso de Spike Lee ou Martin Scorsese. Mas esta ideia de fantasia, não é? Seja dos Goonies, quando tu és pequeno, não é? Que te leva para um mundo subterrâneo de miúdos que vão à procura numa aventura, ou até do Star Wars, que gosto menos, mas a ideia de dar um mundo completamente novo, não é? Como o Harry Potter também fez, já não na minha geração, mas noutra geração, é algo que o cinema dá, e eu senti isso neste filme, sabes? E gostei imenso de viajar para outro mundo. Foi muito fixe. Tem que ir ver. Eu lembro-me, vagamente de ver os originais, nem sei de que ano é que são. É só um de 1980 e pouco, que foi do David Lynch. Foi assim o único filme que o gajo fez grande para estúdios. E depois lembro-me de jogar o jogo. Havia um jogo de estratégia ao estilo Command and Conquer, que era Dune também. Lembro-me de jogar isso. E assim, este filme não é lembro de ter aqueles olhos azuis que depois as crónicas de Riddick com o Vin Diesel copiaram um bocadinho, parece-me. Okay. Isto não é um filme tipo Star Wars ou Avengers, em que é só porrada e explosões e... Não, ou seja, também tem essa parte. Também não é um filme super denso psicologicamente, apesar de tratar da questão de uma família. Mas eu gostei. Tenho que dizer que gostei. Portanto, para ir ver, queria ver o Last Night in Soho. Toda a gente anda a dizer bem também. Do Edgar Wright. Não sei qual é, mas sim, acho que é esse. É o gajo que fez aqueles filmes interessantes de comédia inglesa, tipo Shaun of the Dead. É desse gajo, ok. Acho sim, que esse gajo é muito bom, realizador. E dizem que está muito fixe, mas ainda não vi. Tenho visto séries, olha, o Mare. Isto é quase sugestões. Mare of Easttown. Mare of Easttown. Gostaste? Gostei bastante. Gostei imenso. Muito giro. E agora comecei a ver o Midnight Mass. Ok, ainda não vi. Do mesmo gajo que fez o Hill House Hunting. E está fixe. Vais capaz de gostar. Mete muito. O Hill House Hunting é do caraças. Adorei esse. Esse é muito bom. Este não parece tão bom. Ainda, quer dizer, já vi quase metade. Mas foca-se muito na cena religiosa, o que é fixe. Mas está engraçado. Está fixe. Estou a gostar. Então, olha, já que estamos a falar disso, vou fazer as sugestões já, porque já que estamos a falar de séries, 2 séries fixes. Uma, aliás, ganhou o Emmy, que é o Ted Lasso, que vi os 2 primeiros episódios e comecei, achei que a personagem é muito boazinha e tal, mas depois a personagem revela-se um bocado. É sobre a história de um treinador de futebol americano que vai treinar uma equipa de futebol na Inglaterra. E depois gostei imenso, papei a primeira temporada toda e tem muito bons insultos, que é uma coisa que eu gosto sempre em comédia. Imbatível é o VIP, que tem os melhores insultos de sempre sobre a política nos Estados Unidos, mas este tem bons insultos. E sobre futebol, tem coisas engraçadas sobre futebol. E gostei da série, já vi a primeira temporada. Ted Lasso, e depois vi o primeiro episódio de outra série que promete imenso e que gostei muito, até porque tem o Michael Keaton, que é um ator que eu adoro, chamado Dopesick, que é sobre... Mas já estreou? Pensava que não tinha estreado já ainda. estreou. Mas é na Disney, não é?
É na Disney, sim. Pois, eu era para ver, mas acho que a minha Disney já expirou. Mas pensava que ainda não tinha sido. E é sobre a crise dos opioides, especialmente do Oxycontin, e que tem a farmacêutica, não é? Que foram os gajos que criaram aquilo, os milionários, os bilionários. Tens uma pequena comunidade onde o Michael Keaton é médico, que é das primeiras a ser afetadas por aquilo, e depois tens a parte também da justiça, que são os gajos que começam a investigar. E pá, vi o primeiro episódio e adorei, muito bem feito. Sim, está toda a gente a dizer que está brutal essa. Mas é isso. É isso. E mais uma vez, já que falo de livros, eu vou só reiterar aqui um livro que já tinha aconselhado há cerca de, sei lá, uns 6 meses, e para verem que as minhas sugestões são boas, esse livro ganhou o prémio Fernando da Mora. É do João Tordo, chamado Felicidade, do meu amigo João Tordo, disclaimer, mas acabou de ganhar agora um prémio importante. E portanto, quem está à procura de livros, sugiro esse. Sim, senhores. Muito bem, olha, outra coisa que fiz este fim de semana, que já não fazia há algum tempo, foi voltar a correr de manhã cedo, junto ao rio. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Correr cedo é estupidez. Correr cedo é estupidez. Aliás, correr já é estupidez. Deixa-me aqui dizer. Mas tu corres. Mas eu corro intercalado com exercícios. Percebes? Correr só. Claro. Tipo, há tanta coisa para fazer que correr é estupidez. Além de dar cabo das costas e dos joelhos, correr é dos exercícios que mais mal faz. É estúpido, pá. É estúpido. E eu digo isto porque eu não consigo correr muito tempo. Atenção, é só por isso. Mas olha, eu entro numa luta interior quando corro, desde o primeiro minuto até ao 10º, que é o máximo que eu também vou correr, é 10 minutos. Eu normalmente corro 40 minutos. Seguido, nunca na vida. Nunca fiz, não hei de fazer. Não quero. Gosto, sei que não faz muito bem aos joelhos, mas pronto, tento aquecer e essas coisas. E gosto imenso, dá-me prazer, como há outras pessoas que gostam de nadar ou gostam de puxar ferro. Para mim, a cena é correr. E enquanto puder correr, talvez um dia não possa, porque vou ter que estar todo velho, não é? E vou ter que fazer outras coisas. E a ideia de correr de manhã, ou seja, quando não há quase ninguém na rua. Falar de manhã de que horas? 8 da manhã, pá. Ok. Quando não há quase ninguém na rua, eu vou correr ao pé do rio. Então há uma cena de contacto com a natureza, se lhe podemos chamar, ao Rio Tejo, não é? Pronto, tem golfinhos, já. Tem. Então. Mas da manhã parece que a atmosfera está mais limpa, há uma luz também fresca. Para mim, curto. Ou seja, é uma sensação muito fixe. Gosto imenso e gosto de correr. Gosto da sensação de ir embalado. Ou seja, as minhas endorfinas claramente são libertadas quando eu estou a correr. Mas o que é que acontece? Cruzo-me com malta que está à vida à noite. Não é? Especialmente ali na zona... Eu corro ou para o lado das docas ou para o lado do Caixtoré, seja para um lado ou para o outro, há sempre malta da night. Sim. Então voltei a apanhar malta toda fodida, tipo ainda a backups ou em alta de alguma droga química, copos no chão e não sei o quê. Pronto, lá estão o pessoal a divertir-se, a tentar evitar aquela coisa de não quero ir para casa. Não é? Estás a ver? Estás mesmo a ver. É cedo, ainda é cedo. Ainda é cedo, tipo a bater o couro ainda às últimas gajas que ficaram para trás. E tal. O caminhão do lixo, a ver se varre alguma coisa. Exatamente, a ver se ainda se safam. E além desse contacto com o pós-noite, e que já lá irei, tive o contacto novamente com o vandalismo da trotinete, que são as trotinetes que são lançadas para dentro de água. Ok, nunca vi isso. E que são retiradas, não sei quem é que as retira. Não faço a mínima ideia como é que o fazem, devem ser as empresas, mas encontro sempre quando vou correr, tipo, imagina 4 a 5, todas em molho, cobertas de lama, foram tiradas do fundo do rio. Pois. E também me fez pensar noutra coisa, que é pessoas que andam de trotinete nos passeios, era matá-los. Era matá-los. Eu já tinha algum problema com ciclistas que andam no passeio. Agora que ando com um carrinho de bebê, que estou mais suscetível a ser atropelado por uma trotinete, e as trotinetes atingem velocidades interessantes. Não é? 24 km/h. Sim. Mas sim, se bateres em alguém faz moça, claro. Sim. Eu sou completamente a favor das bicicletas, das trotinetes. Já andei de trotinete para ir a sítios. Mas se nós somos críticos em relação aos carros estacionados em cima dos passeios e outro tipo de incumprimentos, diz lá nas trotinetes: por favor, não ande no passeio. Por favor, não andem duas pessoas. Mas às vezes tem que ser. A cena é essa.
Mas Estás porquê a que ver? tem que ser? Acho é que tem que haver cuidado, obviamente. Imagina, Epá, não. tu também não andas a sprintar, a correr, a sprintar a velocidade máxima num passeio. Não, também, não. se Ó, bates em Guilherme, alguém também é passeios perigoso. é para pessoas, não é para veículos. Está no código da estrada. Tens uma O bicicleta. carrinho andas na bebê não é um estrada. veículo? O carrinho Hã? bebê não é um veículo? Não é um veículo. Ah, Não é um considerado veículo 4 não vem no- rodas. É um não veículo. vem no código da estrada. Não é motorizado. não é. E uma cadeira não de é- rodas? Hã? E uma cadeira de rodas elétrica? Também não é um veículo. Não é um veículo que tem que responder ao código da estrada. E no código da estrada diz que veículos de duas rodas, sejam eles trotinetes ou bicicletas, têm que andar na estrada. Não consegues andar na estrada porque é perigoso. Pegas na trotinete à mão e na bicicleta à mão e andas Não, mas com ela à mão repara, a no passeio. trotinete tem dá para regulares a velocidade. Tu podes ir a 25 Man, ou podes ir a não- 5. Não. Então Acho que também, tens é que ter bom diz, senso. então também não é assim tão mal estacionado o passeio. Desde que estacionas no passeio e alguém consiga passar, também é na boa. Sim. Se alguém conseguir, se não estiveres a atravancar, yeah. Eu não estaciono em cima do passeio, mas imagina, estacionas duas rodas, não estás a atravancar nada, tipo toda a gente passa igual, não vejo Eu vou-te daí contar- grande mal ao mundo. O que eu vejo é, imagina, estacionas em cima do passeio a tapar, e além disso, quando estacionas em cima do passeio, está ali, não é? Está ali parado, não consegues mudar nada, a não ser quando a pessoa vier tirar o carro. Claro, é mais grave andares com uma trotinete, como eu já vi, tipo, à velocidade máxima. Claro, mas isso é uma no passeio. estupidez. Mas isso é uma Agora, estupidez, o meu claro. sonho, Tal como talvez por ter bicicleta, visto- tal como, sei lá, correr, tipo, né? Se tu dás um sprint ao pé do Pingo Doce, a probabilidade de apanhares uma velha na saída também é muito grande. E também lhe alba E ruas. eu tenho um sonho, não Abalo foi- ruas. Não sei se foi por ter visto o Last Duel este fim de semana, que é ter uma daquelas lanças dos duelos medievais. Estão a Sim. ver? E quando viesse um desses gajos de trotinete, dar-lhe uma passa com aquilo e vê-lo voar assim vários metros. Pronto, esta é a minha fantasia. Mas eu acho que violenta. sim. Imagina, alguém que vai. Uma coisa também tu vês, e eu nem digo por mim, porque não é muito raro andar e quando ando é quase tudo ciclovia, mas uma coisa é veres um passeio vazio que não tem ninguém e vais ali mais ou menos tranquilo, outra coisa é um passeio que está cheio de gente e tipo, acho que aí é normal, sais, vais ou tentas ir pela estrada ou o que seja, tal como a bicicleta. Agora, vês um passeio vazio e vais ali tipo a 5 à hora em vez de ir aos 24 só para aquele bocadinho até chegares à estrada ou à ciclovia, não vejo aí grande problema. Usar o bom senso, estou de acordo. Sim. Agora, quando diz-me uma passam coisa, assim a abrir, sim, apetece-me E meter-lhes o duas pé. pessoas numa trotinete. Ah pá, já fiz, e é um bocado igual, estás a ver? É preciso é ter cuidadinho. Mas não sei porque é que não é permitido. A não ser para sacar mais dinheiro às pessoas. Porque é que não é permitido andar de trotinete? Porque se calhar aquilo só está feito para levar uma pessoa. Se só Também tivesse- não podes andar três pessoas numa moto, certo? E um gordo que pesa o peso de duas pessoas? É uma questão de peso? Não sei, eu percebo. É tipo, é mais barato, é mais prático. Eu já fiz. Agora, há um lado é cómico, muito- que é, fiz se uma tu vez, vires olha, alguém- fiz uma vez na Alemanha e éramos dois casais e duas trotinetes e íamos, aquilo era para fazer tipo 2 km só para ir dali. E a polícia parou-nos a dizer que não se podia fazer aquilo e nós fizemos-nos de desentendidos. In Portugal disseram, tinham que it's ser allowed. portugueses, né? In Tinham que Portugal ser it's allowed, não sei. E uma uma amiga nossa que estava lá, ele diz que é uma ofensa, porque ele diz it's an offense, não é? Mas tipo, uma ofensa é uma contraordenação, não é? Ela é uma ofensa. A religião. Não me digas que ele contou uma piada transfóbica. Sim, não, e acho que alguém que não pode ficar ofendido são os alemães, não é? Os alemães não podem ficar ofendidos com as outras nações. E... Ainda? Ainda, não pode. Ainda não pode. sei, já tem que passar passaram, 100 acho anos, que- acho eu. Acho que é 100 anos. É? Ok. Acho que sim. Mas olha, em relação ainda ao pós-noite, fez-me lembrar os meus tempos de pós-noite, quando um gajo saía, e estava a pensar que uma das atividades principais quando acaba a noite é comer. Uhum. Não é? Sim. Ou seja, ou tentas ir, imagina, se estás a tomar drogas químicas e queres estar acordado, não consegues ir para a cama, vais para um after hours. Mas se é só álcool, normalmente vais comer. Sim. E eu estava a pensar, fiz uma espécie de um périplo. Se for mental. ganza, comes antes, até do fim da noite, não é? A meio da noite já vais Já estás a comer comer uma qualquer coisa. tosta mista na discoteca. Não sei. Sim. Não é? É. Que era, eu lembro-me de ir comer bolos durante a minha adolescência em Cascais. Havia uma coisa que era os bolos, tu ias lá, tipo, sim, os bolos quentinhos. Yeah. Comias, normalmente era bolos e também salgados, não é? Comia sempre um folhado de salsicha e uma bola de ali, uma coisa do género. Só quando um gajo realmente é adolescente é que pode comer essas merdas de forma Pá, incólume.
Eu nem sei como é que é possível. Eu se começo agora, o que eu comia nessas alturas era... Eu cheguei a comer 7 merendas. Na Praça do Chile, nos bolos da Praça do Chile. Eu ia muito aos da Praça do Chile, que ainda existem. E uns de Montabrão, pé de Massamá, que eram bué da bons. E acho que foi nesse que se comeu as merendas, porque as merendas eram muito boas. Eu comi 7 merendas. Depois nós já comprávamos às vezes 10 bolos cada um, que ficava para o pequeno almoço. Claro. Só que às vezes não ficava quase nada para o pequeno almoço. E uma vez um amigo meu comeu, tipo, pá, foi tipo 9. Bolas de Berlim, entre merendas e bolas de Berlim foram 9. Pá, que eu hoje nem consigo perceber como é que eu comi 7. Eram merendas, não são daquelas muito grandes, eram mais pequeninas, mas mesmo assim, pá, e não engordava, estava o mesmo peso. Se fosse agora, Claro. Esquece, ganhava 1 quilo logo nessa noite que não perdia mais. E eu lembro-me, pá, inclusive uma vez fomos dar com um dos meus irmãos, fomos acordar o gajo de manhã, para o meio-dia, e o gajo tinha levado uma caixa de bolos para a cama, mas tinha adormecido. Então, tipo, estava cheio de bolos e de folhados à volta na cama. E depois, quando comecei a sair à noite em Lisboa, a merendeira era um clássico. Não é? Dias comer um pão com chouriço, pelo menos. Sim, ainda cheguei lá a ir poucas vezes, mas cheguei lá a ir sim, um caldo verdezinho, um pão com chouriço. E não sei se alguém se lembra disto dos nossos ouvintes. Havia uma coisa, ali na 24 de junho, que era o Comidinhas e Cervejinhas, que era do Fernando Mendes, do Preço Certo. Faz sentido. E que serviam frango assado com batatas fritas. Ou seja, eu fui comer frango assado com batatas fritas às 6 da manhã e às 7 da manhã. Nice. E é uma excelente ideia. Repara lá, frango assado é ótimo a qualquer altura do dia. E se estiveres com uma grande larica, pá, comes uma perninha de frango assado estaladiça. Eu acho que ainda cheguei a ir ao Galeto, que o Galeto está, não sei se ainda está, aberto 24 horas. Cheguei a ir lá comer tipo a um prego, acho eu. Muito bom o prego, era bom o prego. Mas já comi tipo um pica-pau em Famalicão, Vila Nova de Famalicão. Há lá um sítio que está aberto 24 horas também e serve comida normal. E o pessoal vai lá, às vezes, quando vai atuar lá um espaço que é o Cru, que é um bar de stand-up, que tem stand-up. É o Cu? Cru. Okay. Mas lembro-me disso, muito bolo. Das minhas façanhas gastronómicas do pós-noite, que eu me lembro, talvez tenha tido mais, foi no Algarve. Descobrimos um restaurante que abria cedo também, e depois de uma noitada, tipo isto já às 8 da manhã, ir comer um bitoque. Também é de homem, comes um bitoque antes de ir para a cama. Já comi foi uma francesinha. Aliás, a pior francesinha que eu comi na vida foi para aí às 5 da manhã em Vila Real. Também só custou 5 euros. Também, se calhar era um red flag no preço. Outro clássico é o cachorro. Muitas vezes comi cachorros, não é? Sim, a comida das relotes, não é? A comida das relotes sempre preferi o cachorro ao hambúrguer. O hambúrguer das relotes normalmente é merda. Sabe mesmo aquele hambúrguer... Sim, porque o cachorro deve ser um mimo. Mas o cachorro é a salsicha que vem no frasco. Não há muito que inventar, não é? Agora aquele cachorro congelado, aquele hambúrguer congelado... Por acaso havia uma exceção, que era o Sr. Golfinho. Senhor Golfinho, se me está a ouvir, um saravá para o senhor, que tinha uma relota ali na parede, e quando eu regressava à casa da noite, parávamos ali na Marginal, e o hambúrguer do Sr. Golfinho fazia-nos arriscar sair da autostrada aí pela Marginal, que era mais provável seres apanhado pela polícia, se tivesses bebido, só para ir comer o hambúrguer do Sr. Golfinho. Olha, é assim. Mas também, eu fazia muitas vezes, era fazer comida em casa. Sim. Eu até contei essa história no meu último espetáculo stand-up, que eu cheguei a fazer refogados, caril de frango, às 4 da manhã. E os teus pais? Lembro-me do meu pai acordar e ver, tipo, o que é que estás a fazer? E eu achar que nunca desconfiariam que eu tinha fumado uma ganza, né? Que, obviamente, para fazer, e fiz muitas vezes comida a sério, tipo às 4, 5 da manhã. Tenho uns amigos que também eram uns alarves. E sabiam pela vida. Nunca comida nenhuma, quem nunca fumou, eu já não fumo, né? Mas nunca comida nenhuma soube tão bem. O pessoal fala, os restaurantes, estrelas Michelin, isto. Nenhuma comida sabe tão bem do que a comida que se come quando se está com a moca e com aquela larica. Zero. Não tem comparação. Imagina uns Doritos, uns simples Doritos são a melhor coisa que... Batem uma refeição do Gordon Ramsay. Sim. Desperta todos os sentidos no cérebro. É uma cena incrível. Tenho saudades disso, por acaso. Tinha uma grande amiga que... Isto foi há muitos anos, eu tinha 20 e poucos, que não entendia como é que eu comia Nutella. Dizia, isso é um absurdo. Nutella, tipo, já não tens idade para comer Nutella. E um dia fumou uma ganza, fumámos uma erva, e viu-me a comer Nutella, e comeu Nutella e ficou tipo Nutelinha. Ela dizia Nutelinha, isto é a melhor comida de sempre. E mamou para aí 5 fatias de pão com Nutella. Sim,
Mas sim, a Eu ganza lembro-me realmente transforma... tinha um batido de proteína que era de chocolate e era horrível. Eu bebia aquilo quase a agregar-me todo. Tipo, era uma cena mesmo. Ai, que nojo. E uma vez fui beber o batido, que aquilo era antes de ir para a cama, fui beber, estava mocado, já tipo, já mentalizado que me ia quase agregar, e eu bebi aquilo e soube-me bem. E eu, afinal isto não sabe mal. Eu é que não estou mocado todos os dias. Aliás, acho que uma das razões para as pessoas que estão a fazer quimioterapia fumarem ganzas tem a ver também com a recuperação do apetite, não é? Não tenho a certeza, que já estou a dizer uma barbaridade. Se calhar, sim. Eu já ouvi dizer que era benéfico também para pessoas com anorexia nervosa, por exemplo, para abrir o apetite. Se bem que não sei se as pessoas com anorexia não têm fome, não é? Ou não querem só comer. Mas se calhar com aquela larica que se sabe-te bem, só que depois vomitas, não é? Deixas de ser anorético e vais a ser bulímico. Que eu acho que é uma decisão mais inteligente. Ouvintes que nos estejam a ver, se tiverem entre escolher um distúrbio alimentar... a bulimia é muito mais inteligente do que a anorexia, não me lixem. Tá? Mas... Tem aquela parte chata de vomitares, não é? Está bem, mas saboreias as coisas, comes, estás a ver? Pois, também é verdade. Muito melhor. Olha, queria apenas dar aqui um lamiré pequeno, muito breve, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso, sobre a não aprovação do orçamento. Foi a primeira vez em democracia que isso aconteceu, ser chumbado, o que eu acho que tem um certo simbolismo. Foi, que tinha acontecido já. Ser chumbado foi. O que acho que tem um certo simbolismo, diz alguma coisa sobre o evento. Não quero aqui entrar em grandes análises políticas, de culpas, porque já li coisas em que toda a gente tem de alguma forma alguma responsabilidade. E vi muita gente, claramente com o seu filtro partidário, de certa maneira, a repetir aquilo que aconteceu no Parlamento, a puxar a brasa para a sua sardinha. Mais a questão do Presidente da República, que também acho que se precipitou e começou logo a dizer que ia convocar eleições. Pois, porque ele não é obrigatório, não é? Dissolver o Parlamento e convocar eleições. Podiam tentar apresentar outro orçamento. Mas isto sem prejuízo de achar que sim, é normal haver eleições antecipadas, pode acontecer, está previsto na Constituição, o povo é chamado a votar, tudo bem. No entanto, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto, pelo menos naquele dia que vi muita gente revoltada, e amigos meus, e tipo, insultar este e aquele, é que de facto naquele dia, se há dias em que eu sinto que a democracia representativa, ou seja, que não representa os portugueses, e isso acontece muitas vezes, mas que se houve um dia que isso aconteceu, que não representou a maioria dos portugueses, foi naquele dia. Porque eu acho que a maioria das pessoas não quer uma crise política ou não quer eleições antecipadas. Não. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas da pandemia, estão muito medrosas, ou seja, desde a sua saúde mental à sua saúde financeira, querem um regresso à normalidade e sabem que provavelmente essa normalidade, apesar da parte supostamente sanitária estar mais ou menos resolvida, ou espera-se que sim, que ainda pode vir aí uma crise económica. Acho que sentiram uma certa injustiça ou um certo desalento, tipo, não é isto que nós queríamos. Se calhar fazia muito mais sentido, pode parecer uma coisa irracional, que todos os partidos se unissem e dissessem, passámos por esta crise, os portugueses merecem uma estabilidade, até às próximas eleições vamos fazer um pacto de regime, vamos chegar aqui a um acordo, não é? E não vai haver eleições. E depois no fim, todos eles podiam cobrar, diziam, olha, eu dei o braço a torcer, fiz um pacto de regime e o governo fez merda. Ou eu fiz um pacto de regime e a oposição fez merda. O que fosse. E então eu senti mesmo isso. Senti que mais do que nunca, do que em muitas outras ocasiões, os partidos sofreram ainda mais da sua partidarite e que não pensaram nos portugueses. É por isso que eu não voto. Percebem? Percebe para nada. Tu votas, eleges e depois de repente, olha, afinal vamos votar outra vez. Que isto não é coisa. Claro, mas isso é democracia. É certo. Mas, acho que é... Eu não tenho estado muito por dentro, já da outra vez disse isso, mas o que me parece sempre nestas coisas, e acho que é teorias de conspiração, é o único cenário aqui equacionado por todos os partidos, tanto pelo PS como pelos outros, mas especialmente pelos outros, não é? Porque tinham mais ali o poder de se chumbar ou aprovar, foi, se formos a eleições, ganhamos ou perdemos votos. Façam lá as vossas sondagens, os vossos estudos, se formos a eleições, ganhamos ou perdemos votos. E é só isso que interessa.
e estão-se pouco a cagar para os portugueses, estão-se pouco a cagar para a situação em que saímos. Depois quer dizer, querem que a gente se entenda. Quer dizer, querem que a população se dê bem. E eles ali, que foram eleitos para governar, não se conseguem entender de uma merda destas, não é? Mas por outro lado, também é o reflexo. A gente não se entende com os vizinhos nas reuniões de condomínio e estamos à espera que os partidos se entendam ali, que se deem todos bem, que aprovem as coisas uns dos outros. E eu acho que é só isso. A única coisa que está em causa aqui é o interesse do partidário, que é, vamos ter mais votos ou não? O que é que vamos ganhar com isto ou não? É a direita, pronto, a direita fez o trabalho, obviamente que a direita não ia aprovar, se bem que poderia, né? Podia dizer, pá, como tu estavas a dizer, nesta situação, achamos que... Até porque não sei se beneficia o PSD com o Rui Rio, nisto, mas acho que a esquerda se vai dividir bastante, ou não, ou o PS vai ter uma maioria absoluta, não sei como é que estão as sondagens. Duvido que tenha uma mas maioria também duvido. Mas se não tiver uma maioria absoluta, vai outra vez, é mais do mesmo? Pois. Percebes? É que não... Claro, mas deixa-me só dizer-te isto, que é em relação ainda ao cá voto. para mim está tudo a ver se fica com um bocadinho de poleiro para ter os subsídios da bazuca que vem aí, percebes? Que é, perante essa constatação e essa desilusão, no sentido em que, ok, mais uma vez ou mais do que nunca, não estiveram à altura daquilo que se espera deles. Porque é engraçado, já ouvi dizerem, os portugueses têm os políticos que merecem, ou os portugueses deviam ter ainda políticos piores, porque ainda são piores do que os políticos. Mas nesta situação, eu acho que se pode dizer que, na situação da votação do orçamento, que era merecíamos um bocadinho, pelo menos hoje, nesta questão do orçamento e depois de passarmos... Em vez de ir a eleições, porque é que não se fazia um referendo sobre dissolver o Parlamento ou não? Eleições antecipadas. E se votasse não, que não queríamos eleições antecipadas, eles tinham que se entender. Senão agora, ia tudo com o caralho, ia tudo, nunca mais ninguém era político. Uma das alternativas ao voto, porque a democracia não se esgota no voto, eu pensei nisso, que é, porque é que não se organiza uma manifestação massiva, como houve com a Troika, como houve em 75 na Fonte Luminosa para estancar a extrema-esquerda e o PC com a ameaça de uma ditadura de esquerda. Porque é que não se fez uma manifestação, mesmo que depois não resultasse em nada, para mostrar a nossa vontade e dizer, entendam-se, meus amigos, entendam-se. Não é? Porque parece um bocado aquela anedota muito antiga do gajo que vai a uma orgia, não é? E já está há meia hora ou uma hora a levar na peida e ainda não comeu ninguém e começa a gritar, organizem-se, não é? E eu acho que neste momento o povo português é o gajo que estava a levar na peida há uma hora e a dizer organizem-se. Há 40 anos, há 45 anos. Há mais, né? Porque antes também levava, mas há 45 Mas esta ideia de uma manifestação, ainda levava mais. Entendam-se, mesmo que vamos a eleições, mas digam, o povo não está de acordo com isso. E acho que as pessoas estão muito cansadas com esta coisa da pandemia para haver esse tipo de mobilização. Agora a questão é, vai haver uma revolução? Não vai. Vai haver uma grande reforma política a curto prazo? Não vai. Vai haver um líder messiânico que nos vai salvar disto tudo? Não vai. Como tal, vai ficar tudo na mesma. Vamos ser maduros no sentido de aceitar as coisas e vamos ter que ir às eleições. Eu não faço a mínima ideia em quem é que vou votar. Sei que vou votar. A única coisa que eu tenho presente é que pode ser sempre pior. E no outro dia eu tive uma conversa com uma... Eu até falei aqui dela, que é a Lilia Schwartz, que é uma académica brasileira. E que ela me teve a dizer... Eu comecei a falar sobre a política no Brasil e ela disse-me, é tudo muito bonito, como tu estás a dizer, a bipolarização no Brasil e o Lula não é o candidato perfeito de todo para derrotar o Jair Bolsonaro e estamos mais divididos do que nunca, mas a questão é, não há alternativa. Ou estás de um lado ou estás do outro. Não há terceira via no Brasil. E tu tens que escolher. E ela disse, no meu caso, eu acho que é pior para o Brasil o Bolsonaro ser eleito outra vez. E vou fazer tudo para ele não ser eleito. E eu achei isso de uma enorme maturidade. Dizer, estou fodido, estou na merda, mas não quero estar ainda mais na merda. Tu podes fazer o raciocínio do outro lado. Podes dizer, se vier o Lula ainda vai ser pior. Podes fazer isso. Isto não é uma questão ideológica. E neste caso, eu acho que sempre que há uma injustiça... Nós vimos isso quando foi o caso do Sócrates, não é? Da corrupção. A atitude normal é um desagravo, estou farto desta merda, vou dar um pontapé na porta, que se foda e não... Mas, às vezes é preciso deixar passar esse impulso emocional e dizer, ok, as coisas não vão melhorar, mas o que é que eu posso fazer para não piorar? Às vezes a única coisa que tens à tua disposição é o que é que eu posso fazer para não piorar. E se calhar estamos numa fase dessas, é só isso. Não sei, eu acho que vamos ter um governo PSD Chega e... é a democracia a funcionar. Agora, eu vou dizer uma coisa que tu já aqui várias vezes disseste e talvez agora esteja um bocadinho mais de acordo contigo. Em relação ao Chega, da ameaça do Chega. Eu acho que o Chega, a menos que, posso estar enganado, menos que haja convulsões sociais muito grandes, crises de imigração, se tiver, imagina, 15 deputados,
por um lado vai ser bom, porque nós vamos ver a incompetência dos deputados do Chega. Provavelmente vão ser mais incompetentes até do que os outros. E Já um se desafio, viu... é um desafio. A bitola está alta para a incompetência. Sim, mas tu viste os candidatos à Câmara, não é? E Sim, viste, sim. E viste as reportagens sobre eles. Portanto, Yeah. pode ser que, seja um palco para eles, o chamado dar corda para se enfocar. Por outro lado, como eu disse, se não houver grandes convulsões sociais, o Chega vai ser um partido de sistema, vai querer poleiro. Mas vai querer poleiro, é trigo limpo, farinha amparo, é que não há mínimo engano nisso. E como tal, não sei até que ponto é que vai querer surfar os temas fraturantes do racismo, não sei até que ponto é que vai querer fazer isso. Como tal, até pode ser, não sei, é um jogo perigoso, não é? Porque de facto o Vox em Espanha também teve muito mais deputados e continua com o seu discurso xenófobo, mas vamos ver. Eu acho que se o Chega tiver 10 deputados e fizer uma coligação de governo, pode ser que seja um palco para se espalhar ao comprido, talvez. Pois, olha, não sei. O que eu sei é que também, se as pessoas acreditam na democracia e na representatividade, agora um governo de direita será o mais natural e o mais democrático, não é? Tiveste o governo de esquerda, Sim. agora o governo de direita, e as coisas têm que ir para um lado e para o outro. Sendo que chamar PS Sim, PS de esquerda, pronto. Sim, mas, portanto, eu, apesar de me inclinar mais para a esquerda nas questões sociais, mas aliás, ser mais PSD de direita também é um bocado, não é? Sim. São os dois ali, PSD é mesmo merda, não é? Um bocadinho, fala um bocadinho, tem um discurso mais populista para a esquerda, outro um discurso mais populista para a direita, mas depois no fundo as medidas são praticamente as mesmas. Portanto, é o normal das coisas a equilibrarem-se e a contrabalancearem-se. Não sei agora como é que vai ser, com os subsídios todos que vêm aí, com os apoios todos da Europa. Era importante haver um governo transparente e honesto nesta fase, para não nos andarmos aqui a queixar depois que os subsídios foram como os outros. Bem, acho que uma das coisas que acontece com este sumo no orçamento é que vai atrasar a chegada das verbas. A gente também não precisa, a gente tem, né? A gente é ricos, a gente também não precisa. Portanto, não sei. Agora, quero saber o que é que acontece se ficar tudo na mesma, né? Se ficar tudo na mesma, alguém tem que dar o braço a torcer. Sim. Porque também acho que não é, quer dizer, não é. Pois aqui, lá está, essa questão desses jogos para interesses partidários que eu não tenho qualquer interesse e que me faz não querer ir lá, que é o Bloco de Esquerda e o PCP, não é? Fizeram, apoiam, não deixam vapor, não é por acharem que aquilo não satisfaz as necessidades dos portugueses e estamos tão preocupados com o povo. É zero isso, é zero. Só estão preocupados se vão ter mais votos ou não. E mesmo que venha um governo de direita agora, se isso os vai beneficiar no longo prazo ou não. Nas Eu, por acaso, eleições. em relação ao PCP, algo que eu critico nele, que é a ortodoxia, não é? O PCP é um partido que tem uma filosofia... Sim, se calhar é menos dado a esses jogos, não é? É mais isto que a gente quer e pronto, a gente não Exatamente, não ou seja, eles veem... Ou seja, como o conceito marxista do fim da história e da luta do proletariado à queda do sistema capitalista... Sim. Eles acham que estão num processo um bocado como aqueles evangélicos que acham que Jesus vai aparecer durante a vida deles e vai haver o Armagedão. Sim. Estás a ver? É um bocado isso. Ou seja, sim, há um conceito de longo prazo do marxismo que os leva a acreditar que a luta deles é podem perder votos agora, mas eles estão na causa para eles é a causa válida. Sim, é uma doutrina quase, é um dogma quase. Eu acho que o PCP talvez nesse aspecto, não quer dizer que não haja, mas nesse aspecto é o que está mais imune a isso. Claro, não estou a dizer isto como um elogio, atenção. Sim. Aliás, eles são tão maus políticos que não conseguem admitir que a Coreia do Norte é uma ditadura, estás a ver? Não conseguem, em termos políticos, dar a volta a essa questão. É mesmo falta dizer, de habilidade política. Nós somos o comunismo fixe, eles são o comunismo mau. Era tão fácil. Era só não, dizer eles é que isso. se enganaram. Sim. Não é que eles andem a jantar com o Kim Jong-un, né? Portanto, não é? Tipo, não estás a dizer mal do até amigo. os católicos fazem isso. Não, aqueles gajos são católicos radicais. Sim. Até... Mas pronto. Olha, mas estamos a falar do futuro a curto Agora, prazo. para mim, o que era assim, olha, meus amigos, vocês, sim senhor, a gente faz eleições, mas tem que mudar tudo. Não podem ser os mesmos candidatos, os mesmos deputados. Não podem, não resolveram. Portanto, não faz sentido serem os mesmos a candidatar-se. Portanto, tem que mudar tudo. Sim senhor,
Costa, vais-te embora, Rui Rio vai-te embora, vais toda a gente embora, deputados, tudo novo, vem fornada nova porque esta não soube resolver o problema. Está bem, mas também sabes que, como em todas as profissões, a experiência é importante. E A há ver se não se deputados- entendiam, assim, a ver se não se entendiam. Mas há deputados que são realmente muito deputados porque fizeram 2 ou 3 legislaturas e percebem como é que se fazem leis e como é que funciona o Parlamento. Não é? Nem todos os deputados são maus. Não estou a dizer que todos os deputados são maus, mas a gente percebeu que esta conjugação não dá. Não se Sim, sim. entendem. Portanto, não faz sentido irem a votos os mesmos. Mas, por exemplo, em países como na Alemanha, nos países escandinavos, na Holanda, há muito mais uma tradição de partidos, não diria antagónicos, mas com menos coisas em comum se aliarem e fazerem coligações de governo do que em Portugal. Em Portugal ainda tens muito esta cena, 2 blocos. Não, e depois é a cena do ninguém no Bloco de Esquerda, nem ninguém no PCP queria votar a favor. São todos umas ovelhas que ninguém tem pensamento próprio. Votam todos no mesmo sentido que o do partido. Não há um deputado ali, seja em que lado for ou Mas na direita, no que PCP diga assim, votam... malta, realmente a crise política agora e eleições se calhar não era bom. Eu sei que pronto, vocês vão votar esse, mas eu se calhar vou viabilizar aqui o Orçamento de Estado. Né? E não podem, né? Pois acontece como já No aconteceu. PCP votam de braço no ar, nem sequer há Pois. voto secreto, que é uma Pois. coisa muito pouco democrática, não é? Yeah. Votar de braço no ar. E só isso faz com que tu estás a eleger deputados para te se representarem, mas depois eles estão lá a representar o partido. É isso que acontece. E portanto, tu no que tu pensas que estás a votar não é o que tu estás a votar, porque de certeza que havia ali pessoas com... E houve discussões internas, não é pá, olha, acho que devíamos viabilizar, ou que não sei o quê. Não, mas temos que votar neste favor porque o partido está acima da população. E quando o partido está acima da população, e isso é óbvio nos partidos comunistas, mas não só, em todos, como se vê, quando o partido está acima dos interesses das pessoas, o teu voto é nada. É nada. Com é uma todos ilusão. os defeitos que o sistema americano tem, há uma coisa que eu acho que é fixe, que é, e que podia haver em Portugal, que, ok, tinhas um círculo nacional, não é? Podias eleger deputados, mas ter círculos locais. Porque tu poderes fazer pressão sobre o teu representante, ou seja, tu sabes que, imagina, não seria de Lisboa, se calhar não seria do Conselho, não sei se seria do Conselho, seria do Distrito, mas poderes saber que aquele é o teu representante, e por exemplo nos Estados Unidos os congressistas recebem as pessoas, há ações que os pressionam de, olha, tu representas a Virgínia, o circuito eleitoral da Virgínia, da West Virginia, e tens que fazer isto a favor da tua região. E isso também era importante que houvesse, que os círculos não fossem só Ou nacionais. cada deputado ter um número de valor acrescentado para o qual podias ligar para o expulsar do Parlamento. Como o Big Brother. Tipo votação Big Brother. Além de que equilibrava as contas, o dinheiro que vinha daí, né? Estava feito. Se tu sabias, era tudo muito transparente. Tinhas aquele deputado e a popularidade, nem que fosse só para mostrar a popularidade daquele deputado em específico. Ele tinha que dizer o que é que ele fez, o que é que não fez, porque isto são os representantes do povo, mas a gente não sabe bem o que é que eles andam a fazer, não é? E votou contra nisto, votou contra a favor aqui, houve incoerências, não houve, e havia uma votação e eles eram colocados em xeque, lá está, e pessoalmente e não o partido, porque depois esta cena do partido também alivia as responsabilidades individuais. Nunca nenhum deputado é responsabilizado por nada. É o partido. É o partido e o presidente do partido. O secretário-geral nunca são responsabilizados as pessoas. E esta é o que é. É o que é. É o que é. É o que temos. É o que temos. Olha, garbage in, garbage out. Já dizia o Garbage in, George garbage Carlin. out. Garbage in, garbage out é muito bom. Olha, falámos de crise a curto prazo, de crise a longo prazo. Esta semana é a conferência do clima. Agora, dito isto, eu até sou a favor mais ou menos de uma crise económica, porque eu gostava muito que os preços das casas baixassem. Portanto, se puder haver assim uma crise como de outra vez, pode ser giro. Vejam lá isso, tá bom? Porque eu preciso, está muito caras as casas, eu não consigo e tu comprar gostavas assim. de adquirir uma habitação, não era? Gostava. E esta, como está em Alvalade à partida, não desce muito o preço, estás a ver? Porque é uma zona fixe onde vai continuar a haver gente com dinheiro. Isto foi comprado, esta casa, na outra crise, lá está. Senão nunca tirei esta casa aqui. Tu és proprietário? Não, a minha namorada é, sim. Ok. Comprou na altura da crise. Ok. Vale mais do dobro a casa agora, foi um bom investimento. Mas olha, eu sei que tu queres ir ver para a periferia, mas eu estive a ver um artigo que dizia que na periferia as casas já estão a aumentar também. Estão, mas com as crises essa zona vai mais abaixo, né? As zonas nobres, os ricos continuam a ser ricos. Ok. Aliás, os ricos estão cada vez ficam mais ricos. Sim. No outro dia, por causa disso, ouvi uma música, estava a mostrar ao meu filho músicas, ele gosta imenso de música, e estava-lhe a mostrar algumas músicas de Zeca Afonso,
E já não ouvi há imenso tempo os vampiros. Eles comem tudo. E Dás marxismo cultural ao puto já, juntamente com a papa de Cerelac, estás a ver? O Zeca Afonso tem imensas músicas para crianças. Tem o Meu Meninador, a Canção de Malária. É só por causa disso que funciona bem. Mas estava a revisitar algumas músicas. Até porque eu não conheço... Ou seja, eu não ouço música de acordo com a ideologia das pessoas. Mas não conheço nenhum cantor de direita. Se calhar existem, mas tipo, não... A igreja, o cantor, exatamente. o Padre Borga. Mas eu não ouço música, não. Calhar, E não, a canção dos esquerda. vampiros, não é? Que tem aquele refrão, eles comem tudo e não deixam nada. Sim. Pá, é bué da atual. É muito atual. Se puderes, vai ouvir outra vez. A letra é ótima. Sim. Não Ainda há só o pouco tempo refrão, ouvir. Eu costumo ouvir o Zeca Afonso. E ele tem letras ótimas, o gajo escrevia muito bem. Yeah. Tem letras ótimas. Tem boas rimas, por exemplo. Tu que agora és do rap. E a canção é muito atual, sabes? É engraçado. Tens uma cena que é do Sassetti com o Carlos do Carmo, tem algumas músicas de Zeca Afonso. Tem uma do Maio, tem muito fixe. fixe. Sim, e a canção de Embalaras também está lá. Também está. E o que é que eu ia dizer? Sim. E os vampiros e os gordos também comem tudo e não deixam nada, às vezes. Os gatos gordos. Os gatos gordos. Os gatos gordos. Olha, bem, eu ia dizer para falarmos da Conferência do Clima, das alterações climáticas, mas temos pouco tempo, e se eu fizesse já, era estar a cair naquilo que é um problema, que é os próprios meios de comunicação social atribuem muito pouco tempo a um dos principais problemas da humanidade para os próximos 20 ou 30 anos. Como tal, não sei se deixa a convenção acabar estes dias, está a acontecer estes dias em Glasgow, e falamos para a semana disso, com mais tempo, porque acho que é um tema interessante. E vamos para, nos últimos 5 minutos, para um tema mais levezinho, das guerras da cultura, que é o filho do super-homem é bissexual. O que é que eu tenho a dizer? Não me admira, porque o pai dele usava colãs azuis com cueca vermelha por cima e bota de cano vermelha, portanto já havia alguém... O estranho é ser bissexual, não é? Exatamente. O estranho é a parte de gostar de mulheres. Esse é que é estranho. Depois, como diz o Woody Allen numa das suas citações mais conhecidas, a bissexualidade duplica as hipóteses de tu ires para a cama com alguém num sábado à noite. Sim. Eu acredito que o sexo é uma coisa lindíssima entre duas pessoas, fantástica, pelo menos entre 5, dizia o Woody Allen. Como tal, realmente quem é bissexual beneficia disso, não é? De todo um mar de possibilidades. E queria apenas dizer que várias pessoas, não é? Tipo um amigo meu vem dizer, isto é para as crianças, não é? Estão a fazer a mente, estão a fazer a cabeça às crianças, ou isto é oportunismo. E eu estava a pensar nisto que é, bem, mas normalmente as pessoas mais liberais económicas, não é? Que depois são mais conservadoras, não todas, mas mais conservadoras nos princípios, então não podem objetar a ser um oportunismo económico porque é o mercado. As pessoas vendem aquilo que há procura. Portanto, se há procura de personagens negras, muçulmanas, bissexuais, transgêneros, os criadores estão a obedecer às leis do mercado que procuram isso. Também há quem diga que é o contrário, que é marxismo cultural e que estão a indoutrinar as crianças. As crianças, sendo que os cómics não são bem para crianças, mas pronto. E a minha questão é, mas não foi desde sempre a cultura e a criação artística, seja o cinema, não refletiu a sua época? As pessoas não escreveram sobre, os escritores não escreveram sobre o movimento dos direitos civis nos anos 60, sobre a emancipação da mulher e as sufragetes no voto, sobre a emancipação sexual da mulher nos anos 60 e 70. Há um filme dos anos 70 chamado Dog Day Afternoon, com o Al Pacino, do Sidney Lumet, em que o Al Pacino assalta um banco para que a sua namorada o namorado faça uma operação de transição para sexo. Como tal, não é uma coisa, tudo bem que agora se fala mais, mas não é uma coisa de agora que a cultura, ou seja, a ficção reflita as questões sociais. É normal. Sim, eu não acho mal isso acontecer. O que eu acho que há obviamente um oportunismo, não é? Em muitos casos, e não é só o oportunismo, é o como é que a gente fica bem na fotografia, não é? Também. Imagina, estão num writer's room ou estão numa sessão de brainstorming, malta, precisamos de diversidade aqui.
Ok, precisamos, porque senão isto a gente não vai ser nomeados para os prémios, a gente não vamos ter boa publicidade, vão-nos acusar de que só somos fechados e não somos diversos o suficiente. Ou seja, não há uma preocupação, acho eu, na maioria dos casos, de realmente tornar o mundo melhor e mais diverso e a ficção mais representativa da realidade. Há uma preocupação apenas de ficarem bem na fotografia e de uma preocupação com eles mesmos. Portanto, aí é um bocadinho hipócrita. É aquele ativismo hipócrita, não é? Não estás a fazer... Agora, há o outro lado, que é... Eu ia a falar isso porque estava a ver o Mare of Easttown, em que há a miúda... isto não é spoiler nenhum, mas a miúda é lésbica, a filha da personagem principal... Mas isso nem é uma questão. Ela simplesmente é lésbica e tem uma namorada. Sim. Essa cena, e eu acho que aí é que deve ser, aquilo é bem feito, nesse sentido, que é, não há um aproveitamento da cena lésbica, nem da parte sexual, tipo dela se pôr aos melos ou a roçar-se na tragaja, que antigamente usava-se muito com grande pena tua? É que acho que são menores de idade, é capaz de ser menor de idade, não sei. De lesbianismo, de usar o lesbianismo para ter audiência. Não há aquilo como um aproveitamento hipócritazinho e moralista da discriminação. Simplesmente é. Tá bem, mas imagina uma coisa que é... E eu acho que assim é bem feito e é bem tratado. Agora quando de repente, a série é sobre coitadinhas da tetraplégica negra, isto porque no Midnight Mass, começa logo, há um muçulmano, uma tetraplégica negra, de um casal de lésbicas, logo apresenta, raramente na reunião de diversidade, como é que a gente põe? Agora, aquilo faz sentido porque é uma cena sobre religião, então faz sentido ter lá os muçulmanos no meio dos católicos, claro. E faz sentido ter o casal lésbico. Mas também há outra coisa, que é, tu disseste, eu acho muito interessante isso de não ser uma questão, não é? Acontece o mesmo com a personagem que já falei aqui, a Taylor no Billions, que é não binária, a personagem não binária, mas... também é legítimo, ou seja, da mesma maneira claro que é. Sim, ou seja, da mesma maneira que a Mare, no Mare of Easttown, tu abordas o facto dela ter perdido um filho, não é? Ou seja, o drama, escolhes qual é que é o drama da personagem esse, tu podes escolher contar uma história em que é o drama de ser transexual numa comunidade. Claro, sim. É? Mas tu notas quando é que isso é acessório só para ter views e para parecer bem, e quando é que isso faz parte do drama Para, há um lado que tu dizes que é bem que está de moda, mas também há um lado que é um avanço. Claro. Um avanço de nós estarmos mais atentos. Eu vou-te dar um exemplo. Eu no último livro, do Deus, Pátria e Família, pela primeira vez escrevi uma personagem que é homossexual. E escrevi uma personagem que é homossexual, não já porque é uma personagem secundária, parece pouco, mas porque fazia sentido naquela história, e tendo em conta que o Estado Novo perseguia homossexuais e os metia na mitra, e tendo em conta também a dimensão da história, que não vou contar aqui spoiler, mas que aquela personagem fosse homossexual. E senti-me completamente à vontade para entrar no que eu acho que é a psique daquela personagem, não é? Na opressão que ela viveu, para escrevê-la. Se calhar com 25 anos eu não me sentiria tão à vontade, nem acharia tão interessante fazê-lo. Portanto, à nossa volta o mundo muda, e é normal que essa mudança também nos influencie em termos criativos. Ou seja, não o fiz para que nem faz sentido num romance de 450 páginas, tenho aqui uma personagem para buscar o olho à comunidade gay. Não faz sentido, não funcionaria, mas achei interessante explorar essa personagem. Sim, mas por isso é que eu estou a dizer, é sempre uma faca de dois legumes, como dizia o Jaime Pacheco, que é, eu acho que se percebe quando é que é bem feito e quando é que é porque faz sentido, e quando é que é. Eu dizia isso, que é, olha, eu estou a reparar que este casal é lésbico, e o facto de eu reparar que este casal é lésbico, de que isto é uma coisa diferente, faz com que isso seja um sinal que ainda não há casais lésbicos suficientes nas séries, porque há de haver um dia em que o casal é lésbico e eu nem vou reparar nisso, claro, não é? Claro. Se calhar eu não, mas as gerações que vêm a seguir já vai ser uma coisa que nem é. Mas por outro lado, não é uma maioria. Imagina, agora todas as séries têm um casal lésbico. A maioria das pessoas não convive diariamente com casais lésbicos, porque ainda é uma minoria, não é? Faça a coisa. É como tu tens 10 personagens e 5 são negras. Num país como Portugal, isso não é representatividade, é excesso de representatividade, porque não é, 50% da população não é negra, não é?
Agora, eu percebo que tenha que haver esse ajuste e acho a representatividade muito, muito importante, até para os mais novos terem a noção que podem ser aquilo que eles quiserem, que não há trabalhos ou profissões que lhes estão vetadas. Acho que essa é a principal razão da representatividade. Mas, o que é que eu ia dizer? Ia para qualquer sítio com este raciocínio. E esqueci-me. Basicamente que o filho do super-homem se diverte imenso. Sim, mas já não Todos sei. Pá, ia dizer que se percebia quando é que era acessório ou não. Sim. Ou seja, quando é forçado em que tu estás apenas a acenar para teres mais audiência ou para seres aprovado, isso também se nota. Há várias séries. É o que estás a dizer. Tu vês as personagens e dizes, ok, os gajos estão a fazer isto de forma a... Sim, mas por exemplo, aquelas cenas não era para aí que eu ia, mas pronto, era o que era aquelas diretrizes dos Oscars que para ser nomeado tens que ter, não é, uma série de... ou tocar ter uma personagens de minoria, ou a drama ser o principal sempre sobre uma minoria, tipo essas... Ou seja, só podes ser nomeado se, não é se fores um bom filme, mas se tiveres no teu elenco ou na tua história coisas que tocam nestas temáticas, nestas minorias. Eu acho que isso, pronto, já é um bocado absurdo. Por acaso devemos falar para a semana, quero trazer isso aqui, um artigo muito interessante que eu li na Atlantic sobre masculinidade heroica em oposição à masculinidade tóxica. Porque agora há, como há chalupas em todo o lado, não é? Tipo, os miúdos, especialmente nos Estados Unidos, tipo, não podem ter nenhum comportamento tipo, como todos os miúdos fazem. Miúdos, às vezes até miúdas, mas os rapazes mais... por questões biológicas que existem, não é? Basta veres miúdos e miúdos a brincar com 6, 7, 8 anos num recreio e ver que tipo de brincadeiras é que têm, e que não é uma questão exclusivamente cultural, mas tudo bem. E esta jornalista, pá, escreve isso muito bem, até porque ela tem filhos homens, e ela dizer que a masculinidade heroica, ou seja, a ideia de quando tu és miúdo queres fazer alguma coisa heroica, não é? Seres capaz de transcender aquilo que se espera de ti ou a tua própria fisicalidade. E ela dizia, e é por isso é que no 11 de setembro, quando centenas de homens entraram em edifícios a arder para salvar pessoas, é porque existe esse modelo, não é? De abnegação e ela dizia, e também é verdade que sim, é verdade que há mulheres bombeiros, há mulheres polícias, são ótimas, mas também é verdade que no que toca a desempenhos físicos, os homens têm mais força física, não é? Sim, imagina, se tu quiseres ser, imagina, está um prédio a arder, não é? E abrem a porta e entram os bombeiros, e é uma rapariga de 50 quilos, e tu não consegues andar, e tu, foda-se, estou fodido, como é que ela me vai carregar para fora do prédio, não é? Enquanto se entrar um gajo de 1,90m e com 100 quilos, tu ficas, estou salvo, vai-me levar ao colinho, que é um mimo, estás a ver? Exatamente. Portanto, Mas às vezes devemos falar há disso, que eu acho diferenças, isso interessante, porque, como em tudo hoje em dia, as pessoas levam a uma descoberta de uma coisa que realmente há masculinidade tóxica. Então vamos levar isto ao extremo, que é agora os miúdos, os rapazes não podem fazer nada que seja masculino. E é só aquela questão que, pá, se durante milhares, centenas de milhares de anos houve dois sexos, dois géneros com qualidades biológicas diferentes e que isso beneficiou a espécie, se calhar é por alguma razão, não é? Sim, quer dizer, imagina, quando os homens iam para a guerra, não é? Eram lançados e são lançados para a guerra, ninguém fala muito disso. Ui, masculinidade tóxica, masculinidade... Ui, somos todos iguais, então porque é que por cada 10 homens que vão para a guerra não mandam 10 mulheres também? Não há bem cotas, não é? Na guerra ninguém está muito interessado em cotas. Muito bem, deixemos para a semana. Não sei se tens alguma coisa para promover, se vais a algum lado. Que é que não vou estar dia 11 de dezembro no Porto Comedy Fest. Se procurarem Ticketline, que vão ser várias noites, são 3 sessões por dia. Eu vou fazer 3 de seguida, é às 6h30, depois é às 9, depois é às 11, acho que é uma coisa assim. Não sei como é que estão os bilhetes, como é que estão as vendas, mas vai ser no Ferro Comedy Club, é um sítio pequenino, acho que vai ter 70 lugares a lotação, e vai ser assim uma série de dias com comediantes diferentes. Vejam, se me quiserem ver a mim, comprem bilhete, e aconselho sempre a sessão mais tardia, que as pessoas estão mais bêbadas e riem mais. Mas é isso, vocês é que sabem, só poderem ir às 6, é dia 11 de dezembro, sábado, portanto, estão à vontade. De resto, não tenho mais nada para promover, não. Eu estava aqui a ver, para não me enganar, eu vou estar na Ilha Terceira, na Biblioteca Municipal de Angra do Heroísmo, no próximo sábado.
Não tenho aqui as horas, eu acho que é às 7 da tarde, não sei se é às 7, tenho que ir ver, peço desculpa. Portanto, depois, se alguém estiver na Ilha Terceira e quiser ir, vou estar com o escritor também açoriano e que mora na Terceira, apesar de ser micaelense, o Nuno Costa Santos, é ele que vai fazer a conversa comigo para falarmos dos meus últimos livros na Biblioteca Municipal. O horário depois eu confirmo no meu Instagram e nas minhas redes, quem tiver curiosidade, então procurem. Mas já sabem, próximo sábado, Ilha Terceira. É isso. Vê-se lá comer uma bela de uma alcatra. Ora. Que é bem bom. Entretanto, esta semana ou na próxima deve sair a próxima música de Gandim. Fiquem atentos. É isso. E quem quiser ouvir o episódio especialíssimo que sai todos os sábados para patronos, tem que fazer o quê, Guilherme? Vai a patreon.com/sembarbas na língua e subscreve uma das modalidades. É isso. Não há mais nada a dizer. As pessoas são crescidas. Quem não contribui é porque não quer. São só cerca de 14 mil pessoas que andam a mamar este podcast à borla há não sei quantos anos. É só isso. Fica na vossa consciência se não querem contribuir um bocadinho e fazer uma subscrição anual com 15% de desconto. Fica na vossa consciência. Se querem ser esses lambões e mamões que são, no fundo são iguais ao Costa e ao Rui Rio e ao André Ventura. São a desgraça deste país. É isso. Ao menos não podem contribuir ou dar trabalho. É mais uma questão às vezes de trabalho. Ou de contribuir para outras coisas. Eu ouvi muitos podcasts e não dá para contribuir para todos. Percebemos isso. Podem partilhar e recomendar a um amigo. Tá bom? Exatamente. É isso. Até para a semana. Até para a semana.